Eu vou chamar agora o nosso engenheiro florestal, Cícero Genro, para apresentar para vocês o nosso projeto, um projeto que, sem dúvida nenhuma, é um marco na história da cooperativa e na história do Trairi. Cícero Genro, agora é contigo. Bom dia! Tem que dar uma acordada, né? Senão... não dá, fui proibido de tomar muito café aí, senão depois a gente fica um pouco tenso. Pelo evento em si, para mim também é um privilégio estar aqui. Eu cheguei aqui faz 2 anos, eu e a minha esposa Denise Copete Pivetta, que sempre me apoiou nas loucuras, inclusive também, né? De sair de um estado e para outro estado com a esperança de construir coisas além do que se imaginava. Nós, quando apresentamos essa proposta, que eu vou passar rapidamente aqui, mas não tão rápido como queriam, porque esse momento ele é extremamente especial, não só para a própria cooperativa, mas o meu camarada, porque o fato de 50 anos, ele tem que ser valorizado, com certeza, pelos atuais cooperados, que inclusive alguns atuais cooperados, seus pais, seus avós, dentro do suor deles, se conseguiu chegar até aqui. Mas precisamos avançar. Eu sou muito brincalhão, mesmo falando de coisa séria, porque as coisas sérias têm que ser ditas com alegria, com o objetivo de se avançar, de se construir, de se cooperar. Eu sou aquele sujeito lá em cima, e o restante ali não é, como diz aqui no Ceará, para mostrar como é que é as moedas. Não. É para colocar que por mais que você tenha experiência que eu obtive, eu sempre valorizei aqueles que estão em minha volta. Porque uma andorinha não só faz verão. Cooperar... o nome da cooperativa é Cooperai. Coopera aí. Coopera aí. Certo? E eu gostaria de chamar aqui o senhor Gerivaldo, aqui na frente. Mário, que é o rapaz que está aqui. Luana, por favor. O senhor Eliseu Rossato Toniolo, meu colega de faculdade, que em 1984, a gente ficou sabendo que ele ia vir para o Nordeste. Eu disse para ele, tu tá louco? E se encontramos aqui 8 anos. Cadê o Raimundo Neto? Raimundo Neto, vem aqui. Raimundo Neto também é cooperado. Por que eu fiz questão de colocá-los aqui na frente? Porque por mais que você saiba, sempre tem mais alguém que sabe mais que você. Nós precisamos nos unirmos. Então, eu, conversando com o Marcelo, sugeri de que por mais que eu tenha experiência no que eu vou experimentar, sempre tem que se valorizar, principalmente as pratas da casa. A cooperativa não é uma multinacional, ela é uma cooperativa. Então ela precisa se qualificar cada vez mais. E por isso que eu formei esse grupo. Tá certo, gente? Obrigado por... eu não sou muito bom no espanhol, mas vou... pelo menos uma vez na vida vai se necessitar de um médico,
de um advogado ou de um arquiteto, mas todos os dias, 3 vezes, vai se precisar de quem? Dos senhores. Certo? Não, volta, calma. Eu circundei porque essa foto demonstra o que realmente era o agricultor naquela época. Nós temos que continuar nessa visão, uma foto que denigre a agricultura familiar, como sempre for um jeca, sem condições de acesso ao crédito, com a pouca assistência técnica. Não, nós temos que avançar, buscar tecnologias, buscar capacitação para que a gente possa avançar. Por quê? Está errado isso aí? Não, está certíssimo. Vai. Por quê? Pode ir. O trabalho de vocês, dos seus ancestrais, é que coloca 70% dos alimentos nas nossas mesas e nas mesas deles. Então, valorize você, agricultor. Cobre, participe, não só critique. Vá para dentro da sua associação, da sua federação e dialogue com os seus representantes. Calma, rapaz, mas tu está mais com pressa do que eu. E aproveitando a deixa, dia 25 é o dia dos senhores e das senhoras. Tá certo? Agora, pode ir. Tudo isso que é produzido pelos senhores e pelas senhoras, parte do quê? Fertilizante. E se tem, desde 1963, 64, na cabeça a Revolução Verde. NPK. Agricultor adora nitrogênio, quer ureia, para deixar verdinha a planta. E esquece a boia, a gordura desse solo que é preciso. A agricultura brasileira foi conduzida a um consumo de químico. E nós temos aquela maçã que é a terra, o planeta Terra. E aquela partezinha, pode passar, é 3% só que nós temos de área agricultável. E como é que nós tratamos ela? Ela tem que ficar verde, crescer rápido, produzir rápido, porque eu preciso vender, preciso pagar minhas contas. Perfeito. E o solo? Eu boto mais ureia o ano que vem. E o Nordeste, o litoral, isso eu pesquisei, conversei com pessoas que sabem mais da questão de solo, pessoal da Embrapa, com aquele senhor que está ali, que é da Embrapa aqui de Fortaleza, que me passou um trabalho. O nordestino é tão azarado que de 3%, ainda 90% do litoral do Nordeste, 90% é areia. Poxa, mas joga uma ureia, joga o NPK. Pode passar. As coisas que eu estou colocando aqui, gente, não é forma destrutiva e sim construtiva. Tá? Entre 64 e 79, esse trabalho apresenta que houve um aumento de consumo de NPK 1.243%. 421 em pesticidas. Máquinas agrícolas, 388. Com tudo isso aqui, houve só uma elevação, não chega nem a 5% de produtividade. Então o NPK é a salvação da lavoura? Pergunta, eu gosto de perguntar muito. E do lucro, 68 fica para quem? A indústria do insumo, das máquinas, 19 para o comércio e para os senhores e para as senhoras, 11%. Esse dado
é, como está mostrando ali em cima, 1979 a 1983. Eu fui buscar dados novos. Não mudou, gente. O que vai para o bolso de vocês é 11%. É justo? O que é que nós temos que fazer? Nos reorganizarmos em cima das suas entidades para reverter esse processo. De que forma? Pode passar. Essa é uma evolução. O macaquinho com o osso na mão, para se defender dos animais. Depois, uma evolução corporal e de ferramenta de trabalho. Depois, na terceira ali, já pinta uma metralhadora, para dar sustento à ocupação das áreas onde tinha o quê? Petróleo. Essa história, ela é antiga? Ela é atual. As guerras da Ucrânia, Iraque, tudo é fonte para o NPK. E aí chega no quarto lá, que era eu antes. Agora eu estou mais magrinha aí, com auxílio de uma alimentação mais saudável, que a Denise é vegetariana. Não comendo tanto carne vermelha, né, Gerivaldo? Segura, peão. E com uma qualidade de vida muito boa. E aí a pobre terra tem que estar segurando esse monte de gente que tem que ser alimentada. Pode passar. Então, a alimentação, representada aqui pela maçã, é uma bomba relógio. Certo? Pode passar. Porque se não houver mobilização da base, do agricultor, da associação, da cooperativa, vai continuar o empobrecimento do agricultor, alimenta o porco que vai para o grande agro. Se o agro é pop, nós somos top. A agricultura familiar é top. 70% do que nós comemos é top, não é? Pode passar. Mas nem tudo é tão feio. Há 2 anos ou 3 anos atrás, foi criado, via o decreto, o Plano Nacional de Bioinsumo. Que nome é isso aí? Resumidamente, são os insumos orgânicos, que entram no circuito que começou essa discussão dos bioinsumos a partir de 1988, através da FAO. O Brasil levou um tempo, e hoje existe essa lei, esse plano. Pode passar. A Embrapa, que é uma empresa estatal ou federal, né, iniciou um trabalho da importância dos insumos orgânicos na mitigação do aquecimento global. Metano na atmosfera, tudo que a gente vê frequentemente na TV. E chegou e passou mais um trabalho. Aí são os sistemas de tratamento desses resíduos orgânicos para poder ser usados na agricultura. Aterro, que é o que, não estou fazendo crítica aqui ao governo daqui, municipal, nem aqui do lado, nem nada. Essa é a realidade pura e crua. Manda para o aterro. Certo? Manda para o aterro 50% do que se produz. Cada um da nossa casa é orgânico, que pode ser transformado em bioinsumo através de processos de tratamento biológico chamado, um deles, compostagem biodigestor. Pode passar. Essa lâmina é para mostrar para vocês, lado esquerdo é um solo sem biofertilizante, com NPK. À direita, ou com estrume, que é o hábito cultural de se usar aqui, ou um adubo orgânico. Pode passar. Vocês vejam que à esquerda, a planta está desenvolvendo raiz, mas à direita, com adubação orgânica também. E olha o volume. Pode passar? Como é que acontece no solo a absorção do NPK e do bioinsumo?
Veja a quantidade de raiz. Isso você sabe, eu só estou falando o que vocês já sabem. Mesmo não sendo agricultor, mas vocês têm conhecimento. Segurei. Na direita, com o orgânico, raizamento, enorme grumo e com gordura para o solo levar para a planta. Pode passar. Dá uma clicada. Faz favor. Esse movimento aí é a chuva no solo. O que foi mais rápido? O que estava com o NPK, né? O que se chama, de vez em quando vocês devem ter ouvido, lixivia. Vai embora. Porque não tem matéria orgânica. Do lado, inclusive, dá para verificar que existe mais nutrientes num orgânico do que num químico. Gordura para a planta. Pode passar. À direita, a planta que pede, eu quero boro, selênio, que é um metal pesado, mas que a planta precisa. E nós também precisamos. Em dose. Dose. Pode passar. Pode ir clicando. É assim que acontece na planta, ela sugando os nutrientes. Pode clicar. A direita com a adubação orgânica, a esquerda com a adubação de NPK. Dizem, inclusive, televisão, jornalista, coloca que o orgânico é feio e não cresce. É? Não. Fake news. Fake news. Quem é que mais patrocina essas grandes comunicadoras? São as Bayer da vida. A Bayer trabalhou até 1988 com químico. A partir de 1989 começou a trabalhar com orgânico. Por quê? Porque ele ama a condição da vida de vocês lá que estão aplicando o químico, estão respirando, estão com um monte de problema de doença. Estão preocupados com o solo? Não. Estão preocupados é o bolso. Bolso. A consciência ambiental deles está aqui, no bolso. Pode passar. Política Nacional de Resíduos Sólidos, você já deve ter ouvido falar, ela foi criada em 2010. Lá diz que o que vai para o aterro é rejeito. O orgânico é rejeito? Não. No Ceará, esses dados que estão colocados agora, são dados da semana passada do jornal Nordeste, Jornal do Nordeste. Que no Ceará ainda temos 310 lixões. Lixões. Que é um local onde é disposto inadequadamente produtos químicos, orgânicos, recicláveis, sem controle do churume, que é aquele líquidozinho. Certo? E esses 310 lixões são no 184. Ou seja, para cada município do Ceará, dá quase 2 lixões. Aonde a matéria orgânica, para ser transformada, está jogada no tempo. Com o volume, saiu o censo agora, né? Traí está com 58 mil habitantes. A metade que se produz é orgânico, 29. Então tem 29 toneladas de orgânico por dia sem ser transformado. Vezes 30 dias, vezes 12 meses, 5 mil toneladas. Divide por 200 plantas de coco. Teve um período das nossas vidas que o petróleo é nosso, né? Acho que tinha que começar, o lixo orgânico é nosso. Os resíduos sólidos urbanos sempre foram vistos como um monstro. Por quê? Falta de informação. Não só para nós do urbano, mas para o rural também. Exemplo, à direita, no Pará.
Exemplo prático, ação, planejamento, discussão, elaboração, ação. Pode passar. Essa é a lei que eu comentei, que lá dentro da lei é colocado que o grande gerador tem que proceder, elaborar um plano geral de resíduos sólidos e encaminhar corretamente esses resíduos orgânicos. Acontece isso hoje? Infelizmente não. Fortaleza já começou. Porque a população vai ter que pagar. Sim, mas o grande gerador, o supermercado, o restaurante, a pousada, na lei diz, a prefeitura municipal, o legislador municipal não tem obrigação de recolher isto. Eu, o dono da pousada, com ali da bodega, que produz um volume grande, tem que contratar uma empresa e mandar para um local licenciado adequadamente. Quantas toneladas nós calculamos, Gerivaldo? Só na praia de Flecheiras, são uma média de 4.000 cocos para lá. Por semana, vezes 4, são 16. Vamos arredondar para 15, para baixo. 15.000. Para onde vai esse coco? Essa matéria-prima? Para produzir um substrato, para produzir um adubo orgânico? E isso, o coco é nosso. Esse resíduo é nosso. Então, a nossa ideia, que eu vou dar uma acelerada, esses resíduos orgânicos desperdiçados vão tornar alimento via a fertilização do solo. Para os cooperados, sim, há um preço diferenciado. Para que a gente possa recuperar a fertilidade lá, que é 90%, que não tem capacidade. No momento que você bota matéria orgânica, segura muito mais a umidade. Você sabe, eu vou estar ensinando o padre a rezar missa, né? Só eu mesmo, pode passar. Esses nomes aí são tudo assim, nome... O que é a logística reversa? O produto retorna. O que é a economia circular? Nós reaproveitamos, reciclamos e transformamos de forma biológica. De todos os setores nossos dentro da unidade do complexo CAST, Complexo Agro Sustentável e Tecnológico. Por que nós não podemos ser tecnológicos? Porque nós temos relações com a agricultura familiar, nós temos a obrigação de trazer tecnologias para dentro desse processo. Para dar acesso a quem? A vocês, os agricultores. E aí, bioeconomia, isso é coisa de economista, bioeconomia, o que é bio? Bio é vida, usa sistemas biológicos, cria produtos e o serviço que vai ser prestado, ele é realmente o que a gente frequentemente diz, sustentável. O que é sustentável? Pode passar. Então é o Complexo Agro Sustentável e Tecnológico. CAST, certo? Pode passar. Como um dos resíduos que é o CAST vai se licenciar, e aí é um detalhe que eu quase me passo, o nosso licenciamento municipal vai ser, melhor dizendo, municipal. Nós não vamos iniciar com processo estadual, porque isso é uma construção entre a cooperativa e a sociedade do Trairi, que é aí representada pelo poder público. Isso aqui é a cadeia do coco em discussões, o grupo que a gente formou, juntamente com o vice-presidente, com o grande Chicabel, o maior empresário de Guajuru, e o Marcelo, presidente, discutimos aonde nós íamos inserir essa ideia. Vamos querer englobar tudo? Tratos culturais, vida para o solo, para aumentar a produção. Eu estou usando o coco como exemplo. Sair de uns míseros 50 coco por pé, futuramente aumentar isso. Porque Paraipaba, por que ultrapassou em produção Trairi? Porque eles começaram a fazer adubação orgânica. Tratos culturais, controle de pragas, natural. Claro que é um processo de transição, mas para acontecer tem que começar a ser construído isso.
e no processamento da casca, ou seja, aproveitar esse resíduo, transformando ele em fibra, em pó e mais coisas. Pode passar. Tá. Todos os insumos que vocês compram vêm daqueles estados, principalmente do meu estado, do Rio Grande do Sul. Sai ao preço de uma caneta lá de baixo, vocês vão pagar na agropecuária 4 canetas e meia. Químico. Pode passar. Opa. Qual é o custo da tonelada do esterco, do estrume? R$1.000. De galinha, 700. Pode passar. Gera imposto essa vinda desse esterco para o município? Gera trabalho aqui? Não. O que gera? Patógeno. Canaã, existem várias áreas que não estão podendo mais ser usadas porque tem problema de patógeno. Vindo da onde? Do estrume, porque não tem controle. Pode passar. 70% dos resíduos, isso não são dados meus, gente, são da Universidade Federal do Ceará. Não é papo aqui do baixinho. Universidade Federal do Ceará, 70% do que é encontrado de resíduo é coco. Pode passar. E é um veículo. Aí é um exemplo. Isso aqui é o CIS que está falando? Não, é a Funasa. Não é eu, é a Funasa. Porque quando se faz o buraquinho e se toma aquela água maravilhosa, o bichinho vai lá para dentro. Está quente, morninho, calor, úmido. Dá isso aí, pode passar. Essa lâmina aí não é comum nas nossas vidas? A gente sempre tem uma tia que vai no almoço no domingo sem ser convidada, come que chega a sair de lá. Aí dobrou a esquina, fala mal que estava sem tempero, porque a cerveja não sei o quê. A gente já passou por isso, né? Sempre tem, pode ser um tio também, tá? Eu não estou querendo ser discriminativo aí. Clica devagarzinho, então. Qual desses vocês acham que eu sou? Quando digo eu, é o Cástio. Eu só estou criticando, estou fofocando, estou me intrometendo, estou me metendo? Não. Pode clicar. Nenhum deles, dos últimos. Porque para criticar, tem aquela fila. Para cooperar aí, são poucos. Então, cooperados, se antenem. Porque a história, daqui a pouco, se não houver uma rediscussão interna da função dos senhores dentro de uma cooperativa e da cooperativa dentro da cabeça de vocês, isso tem que ser levado em conta. Vocês vejam que todo em volta são alguns setores de um poder público. E gestar isto é complicado. Porque aí tem mais gente da primeira fila lá para criticar. Agora, para contribuir, para construir, são poucos. Aí tem aquela foto. E é isso que o CAST quer com o município de Trairi. Contribuir, avaliar, planejar e avançar. Pode passar. A cultura do coco no município de Trairi gera no mínimo 25 mil empregos diretos. Os senhores sabiam disso? Dados da enciclopédia Gerivaldo junto com o BGE. Certo? E 200 produtos. Daquela coisa ali que de vez em quando você chuta. Parece uma bola. Pode passar. Calma. Como vai funcionar dentro do CAST? São setores com tipos de resíduos diferentes, todos orgânicos. O coco entra, ele passa a ser triturado, produz lá em cima a fibra de coco, produz o pó de coco e o chamado líquido do coco
líquido da casca do coco verde. A fibra, nós vamos ter outras utilizações, que depois na frente. O pó, junto com outro produto que vai ser produzido no outro setor, nós vamos produzir substrato para plantas. Para quem? Para os agricultores. Pode passar. Resíduos de poda. É um volume sem utilidade. No nosso caso, pelo licenciamento, as regras do licenciamento, nós vamos ser classificados como área de recebimento de resíduo classe 2A, que entra a poda, entra o coco, que vai ser, no caso da poda, triturado e vai para o sistema de compostagem, tecnologicamente, acompanhado. Cada setor desses vai ter um laboratório para nós controlar tecnicamente todo o produto que vai sair. Me dá uma mão aqui, dá uma distribuída aí. Essas são amostras dos produtos que nós vamos fazer lá dentro, com esses resíduos. Vai passando, por favor. Isso, faça favor. Caiu. Nós vamos produzir adubo orgânico. Para quem? Para os agricultores. Pode seguir. Isso aqui é um sistema de coleta diferenciada dos resíduos orgânicos dos grandes geradores. Aonde que existe isso aqui? São Paulo, Florianópolis, são N cidades. Se coleta só o orgânico. Pode passar? Nós vamos produzir o humus de minhoca ou verme composto. Tecnologicamente, esse sistema daqueles colchões no chão, nós vamos estar com o Chico Abel vai estar lá no Guajiru com o celular dele, vai saber que dia vai estar pronto a qualidade desse produto. Tecnologia, por que não? E esses produtos, adubo, humus, nós vamos ter um setor de produção de mudas de hortaliças orgânicas. Para quem? Para ir para a horta dos agricultores, associados da cooperativa e produzir um alimento mais saudável. Pode passar. A mesma coisa, produção de pó de coco, o humus de minhoca, produção de mudas florestais, que aí é a parceria com um colega nosso e com o Eliseu. Pode passar. E a famosa biofábrica, pode ir passando, que nós vamos produzir isso aqui. Do humus, nós vamos extrair humus líquido, fertilizante. Para quem? Para vocês. Pode passar. Nada mais é que isso. Dentro dessa área nós vamos poder produzir vários blends, misturas de orgânicos. Pode passar. A forragem hidropônica é verde, é proteína, para vocês terem uma redução de custo na produção de galinhas poedeiras ou de corte. Redução de 50%. Aquele galãozinho à direita vai ser o quê? Humus líquido, orgânico. Então, o alimento que vai para a galinha vai ser orgânico. Pode passar. Para cabra também, para cavalo, para vaca. Aí tu segura aí. Aquele líquido lá que é quando o coco é espremido, ele é um passivo, ou seja, algo negativo. Dentro do casto vai existir um biofertilizante, um biodigestor. Esse líquido entra, trabalho da Embrapa, Ceará, ele vai entrar para dentro, ser processado, quebrado algumas coisas ruins que tem nele, e vai se transformar num ativo, biofertilizante. Pode seguir. É só isso? Não. Com aquele produção de gás metano, vai se gerar energia para os equipamentos dentro do complexo. O restante, rede para as sedes da Cooperai. Pode passar. Estou terminando aí.
Isso são exemplos só da demanda que seria preciso de adubo orgânico para o município de Trairi, só nessas culturas, só nessas. 148.603, só para essas culturas, fora as outras. Pode passar. Isso aqui é o que nós vamos criar de empregos dentro do CAST, setor por setor. Claro que isso não vai ser vai ser gradativo, dependendo das negociações com a prefeitura. Pode passar. Algumas propostas, trabalhar com fruticultura agroecológica, nós vamos ter um insumo, tanto líquido como sólido, por que não? Já existe o Paulo, cadê o Paulo? O Paulo produz organicamente. Produção de flores, para quê? Para nós fazer a revitalização nos espaços públicos do município, as entradas, para que nós, moradores também, como é bom tu entrar em um lugar bonito, né? Espaço de agroecológico, produção de verduras, né? E a mulher de fibra. À direita é uma colcha de quê? Fibra de coco. À esquerda, o vaso para jardinagem, fibra de coco. E o que tem de artesãos e artesãs, você sabe melhor do que eu. Aí, disponível, trabalhar para isso. Pode passar. Ideia proposta, coleta seletiva dos orgânicos, São Paulo, coco verde. No município de Presidente Prudente, a água de coco está dentro da merenda escolar. Uma forma de incentivar, via política pública, esses agricultores estão sendo explorados por algumas empresas, certo? Pode passar? Isso aqui é uma série, Jacob, de que nós queremos parcerias. Sebrae, Senar, SEMA, porque nós vamos capacitar quem vai vir trabalhar conosco. Nós vamos capacitá-los. Pode passar? O que nós vamos produzir em um primeiro instante? 3.553 carradas por ano de fibra. 296 carradas por mês, 14 carradas por dia, para dar uma noção para vocês, o volume de matéria-prima que pode ser explorada sustentavelmente. Pode passar. Pó de coco, 1.210 carradas, 100 carradas no mês, 5 carradas ao dia. Potencial de exportação? Sim. Pode passar. E uso interno. Esse é um exemplo que eu usei ali, tá, gente? Mas como vai ser colocado no mercado? Galão de 20 litros e de 5 litros. Com o Castbil, eu inventei na hora. Quanto nós vamos poder produzir? 672 na primeira fase. 1.000 litros para ser usado aonde? Pode passar. O adubo orgânico, 612 toneladas. O verme composto, 150, naquela quantidade de 10 somente. Tem área para 4 vezes isso. Todos os setores aqui, o único que é 2 vezes só a área é o coco. Pode passar. Unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é a vitória. Pode passar? Para realizar os grandes projetos, não podemos apenas sonhar, mas também agir. Não apenas acreditar, mas também planejar. Pode passar? O grupo agradece, mas deixa um recado. A força da mudança não está nas palavras. Está onde? Nas nossas ações. Porque ninguém vai fazer por nós. Nós que temos que fazer. Pode passar? E finalmente, para descontrair, obrigado por me ouvir, tagarela. Essa, só segura, essa é para minha esposa Denise, que me aguenta todos os dias. Tá bom? Pode passar? Fala muito. Obrigado, gente.